Entrando ao vivo, boa noite, pessoal, que bom estar aqui com vocês em mais uma live, boa noite, entrando ao vivo, hoje... Boa noite, pessoal, entrando ao vivo, mais uma live, boa noite. Boa noite, doutora Gitana já entrou aqui. Boa noite, doutora Gitana. Já vou aceitar você aqui comigo na sala. Boa noite. Já mandei para a doutora Gitana aqui o convite para ela participar comigo dessa live hoje. Oi, Olá, doutora. boa Oi, noite. tudo bem? Tudo bem? Como que tá o som aí? Pois é, tá ótimo, tá tudo bem. Você tá me ouvindo bem também aí? Tô, tá tudo legal. Tá tudo legal, ótimo. Isso. Ótimo, que bom ter você comigo, Gitana. Obrigada pelo convite. Aham, vai ser uma live Agradeço. super proveitosa para a gente poder tirar bastante dúvida dos nossos colegas, né? Isso. Relacionado à documentação, né? Nossas Isso, questões de clínica e isso. jurídicas. Vai ser uma live muito enriquecedora, com certeza. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem para participar conosco dessa live, que eu recebo hoje aqui com muita satisfação na ortomestre, a doutora Gitana, que vai estar com a gente hoje falando sobre a importância do prontuário odontológico e focando mais na ortodontia, né, Gitana? Isso. Que nós vamos esclarecer para os nossos colegas algumas dúvidas, as dúvidas referentes também à parte da documentação digital, né, que hoje tudo é odontologia digital, então nós também vamos tirar essas dúvidas. E eu aproveito quem já está na sala com a gente, quem já está participando conosco da live, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, pode escrever para a gente, que a gente vai parando para sanar as dúvidas, né, Gitana? E aí a gente vai conduzindo a nossa live aí tranquila, né? É porque é um bate-papo, né? Todo mundo participa. Aproveitar o momento, né? Sempre tem algumas dúvidas recorrentes, né? E atualização mesmo, né? Alguns conhecimentos. A família está entrando em peso aí. Ai, que bom, ótimo, que bom, ótimo. Porque acaba que a gente fica na rotina do consultório e a gente acaba esquecendo, né? Ou deixando para depois essa parte da importância do prontuário, muitas vezes não preenchendo devidamente, não solicitando como tem que ser desde o começo, né, Gitana? Isso. Então, sempre que a gente vai começar um trabalho, o melhor é começar da forma mais certa possível, né? Exatamente, é o iniciar, né? Porque às vezes quando a gente já entra no consultório, às vezes a gente acaba adquirindo alguns vícios, né? E aí, pela correria do dia a dia mesmo, nosso atendimento é sempre, né, rápido, é paciente, a gente está se adaptando ao momento, né? Porque a gente passou por modificações com relação à pandemia, aliás, todo mundo passou por essas modificações. E às vezes a documentação a gente acaba deixando de lado algumas coisas, algumas questões que a gente só vai se atentar no momento que necessita, no momento que precisa, né? Então, esse bate-papo é justamente para a gente começar a parar um pouco o nosso momento no consultório e verificar essas questões que sejam burocráticas, mas que fazem parte, tem que fazer parte da nossa rotina de clínica, né? A gente não pode simplesmente, o atendimento não se resume somente ao procedimento,
mas é tudo que envolve ali no consultório, desde a relação, desde a comunicação com o paciente. Certo. E aqui, quem está com a gente aí na nossa live é a professora Gitana, ela é especialista em odontologia legal, perita em processos judiciais e é também representante da Associação de Ética e Odontologia Legal do Estado de Mato Grosso. Então, eu não poderia ter uma pessoa melhor para falar com a gente da importância de prontuário ortodôntico do que a doutora Gitana, né? E para a gente começar, Gitana, me fala um pouquinho, assim, defina para a gente o que é exatamente o tal do prontuário. O que é exatamente esse prontuário, o que tem que conter, o que consta nesse prontuário, pensando em questão judicial, o que o ortodontista precisa, porque o que acontece? A gente acaba vivenciando isso em clínica, a gente fica tanto na rotina de consultório, que a gente acaba esquecendo ou deixando de lado a importância de ter exatamente um prontuário 100% correto e adequado, certo? E aí, como você falou, a gente só vai sentir falta quando tiver que utilizar, e a gente não quer ter que utilizar, né? Mas, enfim, o que é que precisa conter num prontuário odontológico, num prontuário ortodôntico? Na verdade, assim, o prontuário, primeiramente, o que significa o prontuário? É um documento, né? Então, às vezes, a gente, alguns colegas perguntam, se como que tem que confeccionar o prontuário? Na verdade, o prontuário, a finalidade dele principal é você ter o acesso à informação, né? É aquele documento que você vai produzindo durante o seu atendimento e que ele pode ser consultado a qualquer momento, né? Seja por outro colega, seja por um perito, seja em alguma necessidade, alguma demanda judicial. Né? Porque às vezes a gente produz um prontuário e escreve lá aquela letra que só a gente entende, né? Aqueles códigos que só a gente entende. E não, o prontuário nada mais é do que um documento que qualquer pessoa possa acessar, obter informação e ter entendimento, né? Então ele vai auxiliar o nosso diagnóstico, ele vai auxiliar o nosso planejamento e futuramente, como você falou, às vezes é alguma demanda judicial, né? A gente vai falar um pouquinho à frente, porque a demanda judicial ela não é somente a demanda civil, né? Questões de processos, mas também está muito relacionada à demanda penal, na questão da identificação humana, né? Onde a odontologia legal atua muito. E a questão de um prontuário bem confeccionado em relação à identificação humana, né? Tem acidentes aéreos que têm a presença do perito odontologista, um prontuário bem executado, bem elaborado, ajuda muito na identificação, né? Alguns casos, às vezes a gente pode até, faz a identificação, tem a necessidade de ir para DNA, que às vezes demanda, dependendo do local, o exame de DNA para identificação e demora muito. Então, às vezes, um exame com o odontologista é muito mais prático e rápido, né? Então, ele auxilia. Então, o prontuário é aquele documento que a gente pode acessar, aonde a gente vai estar colocando informações, seja de planejamento, de diagnóstico, de evolução de tratamento, e que qualquer outra pessoa, em qualquer outro momento, ela possa acessar as informações e ter entendimento dessas informações. Então, o prontuário, a finalidade dele é essa, né? Aquele documento e conter informação e vai nos orientar, né? Porque hoje a gente tem, né, tudo tão corrido, então a gente precisa estar anotando. Às vezes o paciente chega, doutor, você lembra daquele dente, né? Quando eu vim aqui. Então você tá lá, vai lá no seu prontuário, às vezes o paciente compareceu no teu consultório, tem 6, 7 anos, mas você anotou as informações, você lendo aquela informação, vai te trazer à memória o que foi feito, né? Então a finalidade do prontuário é isso, é ser um objeto de consulta e que vai te auxiliar em toda a evolução do seu tratamento, né? Em relação e a demandas judiciais também, que a gente vai estar falando aí no decorrer também. Isso. E assim, em relação aos aspectos éticos, o que é importante saber em relação à documentação? Em relação a esse prontuário, em relação a essas fichas, o que é importante saber, Gitana?
Então, importante assim, que o nosso código de ética, ele prevê que a confecção de um prontuário, ela é obrigatória para qualquer cirurgião dentista, né? Então, o paciente entrou no consultório, ele precisa ser aberto um prontuário, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, Mesmo se ele vem fazer, mesmo se ele vem fazer uma consulta, exatamente. que não vai dar prosseguimento àquele tratamento comigo, eu preciso abrir um prontuário que conste que ele esteve aquele dia no meu consultório. Exatamente. Aí ele fez uma consulta, ele foi fazer uma avaliação, mas a gente não deu continuidade ao tratamento, né? Por exemplo, tem muito dentista que está no interior, às vezes paciente que passou para tirar um ponto. Fez, às vezes, uma outra cidade, o paciente veio para tirar uma sutura. Preciso abrir? Precisa. Porque o prontuário, ele é, como a gente falou, ele é um objeto de consulta e ele também tem o valor jurídico dele. Então, o paciente entrou no consultório, como que a gente vai provar o que foi feito? Ele passou por consulta, o seu prontuário, mesmo que seja a primeira consulta. E nesse prontuário, por exemplo, Gitana, eu faço o procedimento, seja ortodôntico, seja clínico, seja uma remoção de uma sutura. É interessante que ele também faça a assinatura que foi realizado ali, que conste a assinatura na linha mesmo, ali onde eu fiz a anotação do procedimento que eu executei? É porque a assinatura do paciente, ele na verdade o que é? Ele está dando ciência, né, daquilo que foi, é como se fosse uma autorização e a ciência daquilo que foi executado. Se às vezes a gente anota um procedimento, o paciente não assina, ele pode questionar, mas eu não assinei, né? Existem alguns casos, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele entra a questão da inversão do ônus da prova. O que quer dizer isso? Que em questões de demandas e de necessidade, quem tem que comprovar, né, quem é portador do conhecimento é o cirurgião dentista, o prestador de serviço. Então, nós acabamos tendo a obrigação de provar o que foi feito, né? Então, por isso, a questão da assinatura. Dele tá dando ciência de que aquilo ali foi feito, né? Ele vai ler que foi feito. Eu, geralmente, tenho o costume de ler com meus pacientes. Hoje a gente fez esse procedimento, e ele assina. Porque ele está acompanhando aquilo que está sendo feito, né? Até por questões, ele assinou, é uma segurança, ele tá resguardando ali, assinando, dando autorização, informando que ele está sabendo que aquele procedimento foi feito, né? Isso é um respaldo para mim, caso eu venha precisar de alguma coisa judicial depois, né? Sim, porque depois ele, não foi feito o procedimento, mas ele deu assinatura, mesmo porque depois com perícia, a gente tem a questão pericial que comprova, né, os procedimentos que foram feitos. Mas a assinatura é como uma forma de ciência do que está sendo executado, né, em relação à evolução do tratamento. Então, assim, o Código de Ética, ele prevê essa obrigação do cirurgião dentista em fazer o prontuário e não só fazer, como também manter atualizado, né? Porque às vezes a gente tem documentação que vai ficando e a documentação ela precisa ser atualizada. O que é essa atualização? Verificar se os dados do paciente não houve mudança, se o histórico médico não houve mudança. Então, sempre quando o paciente passa muito tempo sem vir no consultório, quando ele retornar, atualiza as informações, endereço, algum documento se precisar e histórico, né? Então, é essa questão de atualização de documento, que está previsto no Código de Ética como nossa obrigação. Certo. Então, nesse prontuário, precisa falando da parte da ortodontia, é preciso conter, então, a ficha de diagnóstico e uma ficha de planejamento e uma ficha do atendimento clínico que o paciente deve, então, assinar durante todas as consultas que o paciente estiver no consultório, isso? Isso, exatamente. Além de outros, né? A gente tem o termo de consentimento, que a gente vai falar um pouquinho, que é fundamental, né, no prontuário. Eu, na verdade, considero a parte mais importante do prontuário, o termo de consentimento. Ô, Gitana, em relação aos aspectos jurídicos, o que é importante saber em relação à documentação? Então, assim, a documentação, ela precisa atender a alguns critérios, né? Dentro tem critérios clínicos, administrativo e legal.
Porque o critério legal, né, a gente vai entrar numa demanda, é o que a gente fala na odontologia, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei muito de direito, não entendo muito, mas toda a nossa relação, tudo que a gente faz dentro de um consultório, ele tem uma questão jurídica, né? Então, nós vamos, às vezes, o prontuário, a gente vai ser solicitado em questão de demanda civil, às vezes processos, né, que é uma realidade dentro do nosso meio, não só da odontologia, como da medicina, porque os pacientes, hoje a gente tem uma relação nova, né, doutora? Antigamente, a gente tinha dentista da família. É o dentista do meu avô, da minha avó, era aquele dentista que atendia a família toda, né? O paciente, ele tinha um vínculo com o profissional. E hoje essa relação mudou, né? Hoje a gente tem os pacientes, eles vão no consultório, muitos eles ainda trabalham nessa base da confiança, daquela relação, da boa relação com o profissional, mas também tem os pacientes que é aquela só relação do serviço mesmo. Eu estou pagando, eu quero o serviço prestado. E eles estão cada vez mais conscientes, né, do direito, né? Hoje a gente tem o acesso à informação, então os nossos muito rápido, pacientes, né? Muito rápido e muito fácil, né? Fácil, porque você abre ali o Google, digita uma dúvida, daqui a pouco abre várias páginas, você vai lendo. Hoje a gente vê que tem o site Reclame Aqui, que são até Facebook, né? Tem os grupos, né, que hoje também virou meio de reclamações, aonde não ir em Cuiabá, aonde ir. Então, assim, esse momento que a gente vive de evolução de informação, de tecnologia, o acesso à informação também modificou essa relação nossa. Então, existe hoje sim uma demanda grande, seja na área civil, seja na área penal, né, que a gente falou da identificação humana. Mas o prontuário, ele é fundamental em relação às demandas judiciais, porque ele é meio de prova, né? É ele quem vai auxiliar todo o processo, é ele quem auxilia, inclusive, no trabalho pericial, quando o juiz solicita um perito, o prontuário é fundamental. Então, um prontuário bem preenchido, bem executado, bem elaborado, ele vai auxiliar muito em relação a demandas judiciais, né? Então, o nosso prontuário a gente tem que confeccionar entendendo isso. O prontuário eu não faço só para mim. Eu faço para consulta e ele pode sim ser usado numa futura demanda judicial. Então, eu preciso ter informações, eu preciso de documento que seja meio de prova, né? Que seja ali para auxiliar um futuro, né? No caso que haja alguma necessidade jurídica, né? Uhum. E você já participou, assim, de alguma situação como perita que o dentista não tinha parte de prontuário e... sempre tem. Aí é complicado. Olha, né? muito complicado, doutora. É o que mais acontece, assim, Gitana, é o que mais acontece. Não só perícia, como eu tenho colegas que às vezes, né, que a gente vai dando aula e eu faço essa parte de consultoria também. O pessoal sempre pergunta, é porque o documento, eu não tenho mais o prontuário, porque já tem muito tempo. E às vezes já desfez o prontuário, não guardou, ou então algum dado que não preencheu, né? Às vezes a gente tem muita questão de nós, né? A gente tem um monte de número de dente para guardar. Então, às vezes vai colocar lá um procedimento em um determinado elemento, troca o dente. Então, assim, ter esse cuidado. E às vezes, em questões de demanda, perícia, às vezes o prontuário não é prontuário incompleto, prontuário falta informação, ou não tem o prontuário, acontece muito, muito, justamente por esse descuido nosso, é uma negligência nossa. Isso com certeza acabou prejudicando os colegas, né? Sempre prejudica, porque é como a gente falou, né? Tem a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar é o dentista. E aí, como que você prova se você não tem o documento de prova, se você não tem o prontuário? Né? Então, assim, é uma situação bem complicada. É bem complicado. Então, por isso é fundamental. É o documento mais importante dentro do nosso consultório, é um prontuário, né? E guardar, né? E a gente vai pensando no prontuário da ortodontia. Ai, como é coisa, né, Gitana? Porque se a gente pensa assim em diagnóstico de ortodontia, em fichas de ortodontia, são tantas coisas, eu né? sempre brinco para os ortodontistas, né? Eu falo, gente, vocês têm que alugar uma casa à parte
para guardar toda a documentação, porque a Não é ortodontista já aconteceu comigo uma vez, já aconteceu comigo uma vez, um paciente que eu havia tratado ele na adolescência, e aí ele foi embora de Cuiabá, e eu fiz a ortopedia dele, dei alta, ele foi embora. E aí ele ficou rapaz, entrou na faculdade, foi fazer a ortocorretiva depois, e a ortodontista lá de São Paulo quis ver a documentação de quando ele fez a ortopedia. Era coisa assim de tempos atrás. Falei, nossa, deixa eu ir lá na caixa buscar, cadê a documentação do paciente tal. Então, imagina se não guarda, né? Imagina se você não tem. E porque hoje muito, até... não, e a demanda, a documentação ortodôntica, ela ocupa muito espaço, né? Porque ela é uma documentação diferenciada. É uma documentação fantástica porque é completa, né? Quando você solicita uma documentação ortodôntica, você vem com uma riqueza de informações e dados. Mas realmente para armazenar é muito difícil. Hoje existe, né, a questão da digitalização, que tem lei que fala sobre a digitalização de documentos. Hoje a gente também está entrando no meio de documentação digital, né? Até, por exemplo, o centro tem laboratórios que hoje eles nem mandam mais a panorâmica física, eles já mandam por e-mail digital, né? Então, está acontecendo essa tendência, essas mudanças também, né? Que também a gente vai acabar acompanhando, que a documentação que isso vai facilitar para os ortodontistas, né? Sim, com certeza. E até aproveitando esse gancho de planejamento, diagnóstico, ortodontia, que é complicado, eu lancei hoje um webinário, até falo para você e depois vocês darem uma olhadinha na minha rede social, falando exatamente de diagnóstico e planejamento em ortodontia, Gitana. Porque eu fiz ao longo desse tempo de ortodontia, eu estou na ortodontia já há 20 anos. E aí, então, eu compilei várias informações e criei, assim, uma sequência mais prática para poder facilitar um pouco para o ortodontista. Fantástico. Essa parte de diagnóstico. Então, é o método ortomestre de diagnóstico e planejamento. Então, um método que ficou super legal. Vou passar para os alunos lá da EAP. É o método que a gente já segue em partes. Mas a gente vai estar lançando ele no webinário agora, dia 18 de fevereiro, tá? E vai facilitar bastante essa parte, sabe? Exatamente. É um prontuário completinho, pensando na parte de diagnóstico para você chegar no planejamento, sabe, Gitana? Fantástico. Gitana, e deixa eu te perguntar, voltando aqui para o nosso bate-papo. Falando então, o que é que tem? Quais então são os critérios para esse prontuário ideal? Porque a gente tem o real, né? Que não é o ideal, né? E o que você fala para mim, então, o que é ideal? Então, eu sempre falo, né, que a documentação, ela precisa atender a questão clínica, né, a questão administrativa, né, e a questão jurídica. Dentro do clínico, o que a gente pode estar falando? Que eu acho fundamental, a questão da anamnese. Dentro da anamnese, doutora, eu sempre comento que é fundamental questionar isso ao paciente, que é a queixa principal. Porque através da queixa principal, você pode saber o que o seu paciente espera, né? Dentro dessa queixa principal é o momento que a gente trabalha a expectativa do paciente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre obrigação de meio e resultado. Porque às vezes o paciente chega no seu consultório e fala, eu quero, né, vamos falar um pouquinho de estética, eu quero meus dentes parecidos com o de fulano de tal, né? Que a gente vive num momento que a estética tem sido muito desenvolvida, né? E aí o paciente chega, eu quero meus dentes igual fulano de tal. Igual da artista tal da TV tal, né? Aí você olha, a pessoa precisa entender que existem fundamentos biológicos, né? E você vai chegar dentro de um resultado, mas às vezes não é o resultado que o paciente espera. Então, dentro dessa queixa principal, qual que é a expectativa do paciente? Porque dentro dessa expectativa é que a gente vai entender um pouquinho sobre as demandas judiciais. Porque o que é a demanda judicial? É o paciente que chegou com uma queixa, né? Ele chegou com uma reclamação para o dentista. O dentista, às vezes, direcionou o tratamento para outra coisa, né? E aí chegou no final, o paciente não tem aquilo que ele esperava.
Então, porque aquela expectativa dele não foi trabalhada. E Isso aí deve ser uma das maiores causas, né, de Sempre. problema judicial, né? Porque ele esperava algo, né? Que não foi. Ele não teve o resultado que ele esperava, mesmo que o resultado seja algo difícil, mas na cabeça dele seria possível, né? Talvez faltou da nossa parte conversar e falar que a gente chegaria dentro do resultado, mas não daquilo que é a expectativa dele, né? Então a gente trabalhar isso, a queixa principal, para eu poder fazer um planejamento, como eu vou começar o meu tratamento e como eu vou finalizar. Porque a odontologia, ela precisa ter um planejamento. O planejamento de início e de final, principalmente a ortodontia. Porque o paciente chega para você e fala assim, doutora, quanto tempo que eu vou ficar com o aparelho? Né? Eles querem prazo, a verdade é essa, né? Independente de se vai na manutenção, se falta, se está usando o aparelho de forma correta, se a higienização está boa, isso aí fica à parte para eles. Eles querem prazo. Quando que eu vou tirar meu aparelho? Mas isso a gente precisa trabalhar dentro dessa queixa principal, porque é isso que vai direcionar a nossa relação com o paciente. Então, o aspecto clínico, o importante é a queixa principal, né? Dentro disso vai ter o seu diagnóstico, né, que a gente estava comentando, o planejamento e a evolução em si do tratamento. Intercorrências no tratamento, né? Que a gente sabe que a odontologia, ela não é uma ciência exata, né? Ela depende de fatores biológicos, fatores externos, fatores sociais. Então, há intercorrências previsíveis do nosso tratamento, qualquer procedimento, seja orto, endo, pério, harmonização facial, em estética. Todas as áreas, né? Em todas as áreas têm intercorrência. Então, as intercorrências que ocorrerem durante o tratamento, ela vai entrar nessa questão do prontuário na parte clínica, né? Que a gente vai estar informando, anotando. E dentro do administrativo vai entrar toda a questão agenda, marcação de paciente, contato por WhatsApp, hoje tem sido muito utilizado, né? Às vezes, até por questões da pandemia, né? A consulta via telefone, né? Algumas informações que você passa para o seu paciente via WhatsApp, ele também entra como meio de prova e entra na questão administrativa do prontuário. Questões de contrato, cobrança de honorário. E a questão legal é justamente atender, aí entra o contrato de novo, que tem essa questão legal, que o ortodontista precisa aprender a trabalhar com contrato, né? Eu vejo uma deficiência muito grande em ter contrato com o paciente na ortodontia. E a ortodontia existe uma demanda judicial muito grande, né? Pela questão do tempo de tratamento, que você tem um tempo longo com o seu paciente, é um tratamento longo, diferente se for de uma cirurgia, de uma, né? Que você tem, é mais rápido e você tem uma relação um tempo menor. A orto não, você tem uma relação longa com o paciente. Na verdade, eu acho que das áreas da odontologia é a área que você tem mais tempo com o paciente, né? A gente acaba, assim, né, casando com o paciente durante 1 ano e meio, no mínimo, né? No mínimo, né? No mínimo. E aí tem as questões da demanda judicial, da identificação e do termo de consentimento, que é fundamental, né? Ele entra na parte clínica do prontuário, mas entra na parte legal também. Porque o termo e deixa eu te perguntar uma coisa, o que a gente vê hoje na parte da ortodontia? O paciente vai 1 mês e falta 3. Você manda o WhatsApp, você liga, você faz de tudo e o paciente não vem às consultas, certo? Você recomenda que a gente mande um AR, faça alguma coisa, porque depois, se o paciente vem a ter algum problema e entra na justiça contra o ortodontista, eu tenho que ter prova de que eu fui atrás do paciente também. Você acha isso interessante? Você também acha que é uma prova que deve ser utilizada? Eu devo fazer isso? Sim. Duas coisas, né? A questão do contrato para o ortodontista. Porque no contrato você pode colocar a previsão sobre o abandono de tratamento, né? Certo. Você pode colocar dentro do contrato a questão do prazo, que vai ser caracterizado abandono de tratamento. Em relação ao paciente sumiu, pode ser mandado mensagem por WhatsApp. Hoje tem sido muito utilizado em processos as questões do WhatsApp, né?
pode ser mandado AR, é mais um meio de prova. E tudo aquilo que você tiver como produzir, que você tentou o contato com o paciente, que foi marcado, a própria agenda, né, que tem lá, o paciente foi marcado, anotar a falta dele, a gente precisa aprender a anotar no prontuário falta de paciente, né? Porque aquilo ali, porque a ortodontia, o paciente chega para você e fala assim, doutora, eu tô usando aparelho há 1 ano e meio e não, quando que vai tirar? Aí você vai olhar no prontuário, o paciente foi a 4, 5 manutenções, vai 1 mês, falta 3, né? Vem 2, falta 6, e eles querem resultado. Só que, e quando vai, você pega, o aparelho está quebrado, a higienização está ruim, às vezes você tem que fazer mudança de planejamento. E a culpa sempre é de quem? Do ortodontista, exatamente, né? Porque eles querem resultado. Exatamente. Então, assim, a higienização está ruim, às vezes vai ter que tirar o aparelho para fazer uma restauração. Tem pacientes que às vezes você tem que tirar o aparelho para fazer endo, né? Fazer canal. Então, chega às vezes numa situação e eles querem resultado. Então, ter o costume de anotar faltas, né? Anota falta, manda AR, manda WhatsApp. Não compareceu, mas no seu prontuário está agendado que ele não foi, né? E se porventura lá na frente ele te acionar na justiça por conta de alguma coisa, você tem como comprovar que ele faltou consulta e que você tentou contato. Mas a gente não tem como ir lá, amarrar o paciente e puxar para a cadeira. Mas a tentativa, entrar em contato, procurar o paciente, nós precisamos fazer isso, né? Mas até quando, Gitana? Você não vai ficar insistindo, mas assim, manda, né, a mensagem, tenta pelo menos 15, 1 mês, eu não sei como que é essa falta, quanto tempo de tratamento. Geralmente o paciente procura de volta quando às vezes aquele paciente que pagou, né, o tratamento, às vezes pagou uma parte, aí sumiu, aí não vai, e de repente aí ele volta no seu consultório, eu quero meu dinheiro de volta, porque, né, existem essas questões também. É uma situação, a gente passa situações muito complicadas, né, porque igual você falou, eles querem resultado, mas eu acho que tem que ser uma via de uma rua de 2 vias, né, eu tenho que fazer minha parte e ele também fazer a parte dele, né, porque senão a gente não sai do lugar, né. Não, a orto, ela é um tratamento que você precisa muito desse feedback do paciente. É diferente se você faz um procedimento de cirurgia, que você vai e faz tudo. A cirurgia ainda tem a parte pós-operatório, que também depende do paciente. Mas a orto, ela, por ser essa relação longa, precisa muito da colaboração. Praticamente a ortodontia é mais o paciente do que o próprio profissional, né? Exige o compromisso, exige o cuidado, exige o comparecer nas consultas, né? E se ele seguir, vai ter resultado, né? O profissional fica satisfeito porque concluiu o tratamento e ele também vai ficar satisfeito. Mas, assim, a ortodontia, infelizmente, tem essas questões porque é essa relação longa, né? As pessoas são imediatistas, elas querem o resultado para ontem, né? Elas querem algo rápido e não é assim. E elas, às vezes, não têm a parte da colaboração, né? Do ajudar, da parceria no atendimento. Gitana, então o que você nos orienta quanto à parte de responsabilidade civil na ortodontia? Qual que é a sua orientação para nós ortodontistas? Então, doutora, eu sempre comento, vou voltar em relação à queixa principal. Né? O que o seu paciente quer? Primeira coisa. Porque, assim, nós temos o conhecimento de técnicas, de várias opções de tratamento, né? Na verdade, existe no Código de Defesa do Consumidor a previsão que quando a gente for oferecer um serviço, a gente precisa informar que existem várias opções, né? Não existe só aquela opção de tratamento. Existem outras. É lógico que você vai auxiliar o paciente, escolher junto com ele aquela que seja mais viável para o caso dele. Mas existem outras questões. Então, entender o que é a queixa principal. Porque eu já recebi paciente no meu consultório que tinha uma queixa
E ele já entrou falando assim, doutora, esse dente me incomoda, mas eu já vou te falar, eu não quero usar aparelho. Porque aonde eu vou, todos os dentistas falam que eu tenho que usar aparelho. Mas eu não quero usar aparelho. E aí, quando não quer, dois não briga, não é? Né? Eu falei, bom, você não quer, não quer. Vamos procurar a outra opção. Então, a queixa principal. E isso, quando a gente falou assim, vai determinar em relação à nossa responsabilidade subjetiva e objetiva, obrigação de meio e resultado. Em relação à responsabilidade civil do ortodontista, né? Não existe um consenso em falar que a ortodontia é uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado, né? Existe ainda... A maioria da questão jurídica tem a tendência a trazer a ortodontia para a obrigação de resultado. Mas, em alguns casos, ela pode ser entendida como obrigação de meio. Gitana, o que é isso? Eu não estou entendendo nada, obrigação de meio e resultado. A obrigação de meio é aquela obrigação que o dentista tem de fazer o atendimento utilizando a melhor opção, melhor técnica, mas ele não tem a obrigação de produzir resultado. E a obrigação de resultado, o próprio nome diz, a gente precisa ter um resultado. Então, a maioria dos casos de ortodontia... O resultado que você prometeu. Exatamente. O que foi prometido? O que você trabalhou dentro da queixa principal do seu paciente? Dentro disso, vai determinar. Porque às vezes você fala assim, não, você vai ficar com os dentes aí, vamos colocar Gustavo Lima, né? Bom, seu paciente, ele vai estar naquela expectativa que ele vai ser o Gustavo Lima, né? Sim. E você vai precisar trabalhar, né, dentro dessa expectativa dele. E disso vai acabar direcionando qual que é a nossa responsabilidade. A gente tem responsabilidade de meio ou resultado. Então, dentro da ortodontia, né, quando o paciente procura, ele fala, tá me incomodando os meus dentes tortos, no meu sorriso não é bonito. Então, geralmente, ele procura, raros casos, eles procurarem por questões de funcionais. A maioria dos pacientes na ortodontia, eles procuram por questões até estéticas. Mesmo sabendo que a ortodontia, ela trabalha o funcional, muito mais o funcional do que o estético, né? O estético, na verdade, acaba virando uma consequência. Porque você vai trabalhar dentro da ortodontia com mastigação, com oclusão, com vários fatores, que no frigir dos ovos acaba favorecendo a estética. Mas dentro do âmbito jurídico, a ortodontia ela pode ser levada justamente como obrigação de resultado. Então, dentro da ortodontia, Gitana, o que eu preciso entender? Entender qual que é a queixa do meu paciente, o que eu vou trazer para ele de planejamento. E esse planejamento vai estar dentro dessa documentação. O meu planejamento vai ser X e eu vou entregar Y para o meu paciente. Então, você precisa ter esse planejamento. Porque não adianta você se programar para fazer algo e aí chegar no final... Entregar outro resultado. Exatamente, né? Aquele resultado vai que não era... contra toda aquela queixa e aquela expectativa do paciente, né? Porque, doutora, o que acontece? O paciente, ele vai por questões estéticas, vamos dizer. Ele não sabe qual vai ser a técnica que vai ser utilizada, ele não sabe que fio que vai ser utilizado, que posição, que análise, ele não sabe nada disso. Quem tem esse conhecimento é o dentista. Então você, como ortodontista, vai saber qual que é o melhor planejamento para o paciente fulano de tal. Quando você chegar para ele vai falar assim, tá bom, doutora, né? Eu tenho pacientes que falam assim, eu pergunto, você entendeu? Eu não... Para mim, o que você está falando, eu falo que eu entendi, mas, né? Então, às vezes ele pode até compreender, mas os detalhes mesmo de técnica, de planejamento, é com o profissional. Então, ele não tem como questionar. Ele vai te perguntar algumas coisas, mas questionar o porquê você está usando esse fio, o porquê você está usando esse elástico, ele não tem como ele fazer isso. Então, trabalhar dentro desse planejamento, porque para você ter um resultado para entregar, né? Porque o que acontece, às vezes, tem paciente que, eu usei 5, 6 anos o aparelho, e o resultado não era nem o que o profissional esperava e nem o que o paciente esperava. Então, tem um planejamento de início e término. Lógico, dentro, né, daquele... o paciente comparece a todas as consultas, o paciente é cooperativo, mas
Isso chama-se planejamento. O seu planejamento vai estar dentro da sua O que a gente documentação. eu acho que a gente tem visto dentro da ortodontia, Gitana, um problema. Porque o que acontece? Existe o diagnóstico, o planejamento e o prognóstico, né? E o que acontece? O ortodontista, na maioria das vezes, ele está indo direto para o tratamento. Exatamente. Deixando de dar a devida atenção ao diagnóstico, que é a primeira etapa, e dar um prognóstico para o paciente, né? Então, aí, Ótimo. com certeza, você tem aí uma quebra de equilíbrio, né? Então, com certeza, você não vai ter um norte para onde você vai, o que você vai fazer, nem mesmo o ortodontista vai saber aonde ele quer chegar. Aí é tal da história. Doutor, eu usei aparelho durante 8 anos e tá aqui desse jeito meus dentes. Nem o ortodontista sabia onde ia chegar. Sabia para onde ele estava indo. Você falou tudo. É a questão de você dar um diagnóstico, né? Um prognóstico. Qual é o meu diagnóstico? E um prognóstico. E dentro disso você trabalhar o seu planejamento. O que acontece às vezes, eu já vi casos de colegas que iniciam a ortodontia sem ao menos pedir uma documentação. Sim. Sem ao menos pedir uma panorâmica. Colocar a mão em cumbuca, né? Como? E aí depois você acha que o abacaxi vai vir. Não tem como. Colocar a mão em cumbuca, né? Vamos começar, vamos adiantar. É o que você falou. Diagnóstico, prognóstico, planejamento. Quando você tem isso, você com certeza vai ter sucesso ao final do seu tratamento. Né? Que é o que você espera e que o seu paciente espera. Né? Então, Gitana, e você estava falando aí do termo de consentimento, que você falou que é uma das etapas, é uma das partes mais importantes do prontuário. Fala um pouquinho, explica pra gente um pouquinho desse termo de consentimento. Então, o termo de consentimento, ele é um outro documento dentro do nosso prontuário, né? Então, gente, tudo que a gente faz em consultório é documento que está inserido no prontuário. Uma periapical que você faz, uma moldagem que você faz, está dentro do prontuário, né? O termo de consentimento é outra parte dentro do prontuário, mas é fundamental. Por quê? Porque é dentro do termo de consentimento que o seu paciente vai te autorizar a fazer o tratamento e ele te autoriza baseado naquilo que ele está vendo que são... Porque no termo, o que a gente coloca no termo? Quais são os benefícios esperados pelo tratamento, né? E, além disso, quais são os riscos do tratamento? Quais são os riscos do não tratamento? Então, no termo, a gente tem que informar, né? Existem alguns riscos personalizados do próprio tratamento ortodôntico, né? Que são previsíveis, né? Então, esses riscos, eles precisam ser informados no termo de consentimento. O paciente, quando ele assina o documento, ele assina sabendo que é um risco do tratamento, mas que o benefício é maior, né? Então, ele vai fazer o procedimento porque o benefício é maior, porém, existem riscos, porque é como a gente falou, a odontologia, ela não é exata, né? Ela depende de vários fatores, e nesses fatores existem os riscos, as intercorrências de tratamento. Então, dentro do termo, é aquele momento que ele entende o que você está propondo, ele entende qual que é o benefício do tratamento, quais são os riscos, e o risco do não tratamento também. E aí ele vai dar a ciência. Para a gente pensando na parte prática, por exemplo, se é um paciente que tem problema periodontal, está sob controle periodontal, está com alta do periodontista e apto a fazer uma ortodontia, certo? Precisa ser constado nesse termo de consentimento que podem haver perdas dentárias, por ele não ter suporte dentário, suporte ósseo, que suporte aquela movimentação ortodôntica. Precisa que conste tudo isso nesse termo de consentimento. Perfeito, tudo isso daí. Porque às vezes acontece, doutora, já peguei casos, né, de paciente que chega com o aparelho, eu estou usando há tantos anos o aparelho, e aí pedi radiografia, o que estava sustentando os dentes é o aparelho. Reabsorção radicular. Total, aí eu falei assim, aí ele me levou uma radiografia inicial de quando ele foi colocar o aparelho. E na radiografia inicial ele já tinha uma perda óssea
né? Ele já tinha pério. Foi Eu perguntei, informado antes. falei assim, você foi no periodontista? Não, nunca fui. Então, assim, eu falei, primeiro você precisaria ter feito um tratamento, né? Para depois iniciar com a ortodontia. Infelizmente, o estágio que está agora, você vai ter várias perdas dentárias. Então, assim, é uma coisa que você falou. Ah, o paciente, ele precisa passar pelo periodontista, mas quando ele for fazer o tratamento, é bom, tem que constar no termo. Porque ao final do tratamento, ele vai estar falando, ó, não, mas olha aqui, ele foi informado que era um risco do tratamento, ele assinou. Ah, Gitana, ele pode questionar lá na justiça? Pode, é direito dele. Porém, vai existir a questão da perícia, o prontuário, ele vai fazer parte da perícia. Esse termo, ele tem um peso jurídico muito grande, né? E aí vai ser questionado, mas ele vai te respaldar, né? Ele vai te resguardar. Então, ele precisa constar. É nesse momento, é no termo que precisa constar essas informações, né? De que ao final do tratamento, o que pode acontecer. Porque fala assim, ah, mas eu não sabia disso. E esse negócio só de falar, né? Hoje em dia a gente fala, ah, eu informei para o paciente. Tá, mas você informou para o paciente, só que tá escrito, tá assinado, ah, eu não coloquei no papel. Infelizmente, palavras não tem, gente, peso, né, jurídico, a gente precisa de documento. Por isso a importância do prontuário, a importância do termo. Tem que ter esse termo, precisa constar, ainda mais, de novo, a ortodontia é aquele tratamento longo. O termo, ele é obrigatório em tudo, né? Ele só é dispensável em situações de urgência e emergência. Mas em todo e qualquer procedimento que a gente for fazer com o nosso paciente, precisa ter o termo de consentimento, precisa ter a autorização do paciente, tá? É uma Então, segurança para o paciente e para o profissional. Gitana, então nós já falamos, pensando da parte da ortodontia, nós falamos da ficha do diagnóstico, o planejamento, o contrato, termo de consentimento, é isso? Isso. Esqueci de algum, não, né? Não, ok. Não quero esquecer de nenhum, pelo Não, amor de Deus. quando eu dou aula de documentação, o pessoal fala assim, nossa, mas eu acho que você perde um dia fazendo um prontuário para o paciente. Mas é assim, é o que você falou, existe o prontuário ideal, né? E existe o real. É lógico que, às vezes, dependendo da nossa realidade, você não vai fazer aquilo um monte de coisa. Mas quanto mais documento a gente tem, melhor, porque é uma realidade. Isso vai nos ajudar em relações judicial, né? Ninguém tem estrela na testa, né? Ninguém, né? Então, assim, o prontuário é o nosso amiguinho do consultório, né? Então, trata com carinho, abraça, perde um tempinho, porque quando acontecer de você ser solicitado, é ele quem vai ajudar. Essa é a realidade. E não é pouca demanda, a demanda tem aumentado, né? E eu acho que a tendência é sempre aumentar, né? Porque justamente as pessoas estão conscientes dos seus direitos, né? E vai procurar. Então, vai caber sempre ao dentista a questão do ônus da prova. A verdade é essa. E agora a gente entrando na parte digital, né? Que hoje a gente vive uma nova ortodontia, uma nova odontologia. O que você fala pra gente da parte da documentação ortodôntica digital? O que você fala assim da parte, como que tá hoje, como que tem que ser, eu tenho que ter o certificado digital, como que funciona? Eu posso, Então, eu posso? a gente tem uma resolução do Conselho de Odontologia, né? A resolução 91/2009. E essa resolução, ela trata justamente dos documentos eletrônicos em saúde, né? Então, essa resolução, ela fala sobre a documentação digital e hoje dentro do âmbito jurídico, né? O que tem sido aceito são as documentações que têm a certificação digital, né? Não sei se o pessoal tem o conhecimento, é aquela ICP, é uma chave, né, digital, que você pode estar assinando os seus prontuários. Hoje, até na questão de processo, né, tem alguns advogados aqui na live que eu já acompanhei, a gente hoje tem evoluído para questões dos processos eletrônicos, né?
Então, existe essa certificação digital. Hoje é a realidade, tudo funcionar dessa forma digital, de maneira eletrônica, vai ser uma realidade. Todavia, assim, o que é a questão da chave digital? É o custo, né? Às vezes o profissional, ele tem as condições de ter o custo, né? Ele vai procurar uma agência reguladora, uma agência certificadora, vai se cadastrar para ter essa chave digital. Ele vai conseguir ter a assinatura digital, mas a gente ainda vai parar numa questão, que é a questão da assinatura do paciente. Né? Então, assim, eu acho que a gente está encaminhando para meios de prontuários digitais evoluir nessa questão da assinatura digital do paciente. Hoje, se você vai viajar, né? Hoje não por conta da pandemia, mas se você fosse passar o cartão lá na companhia aérea, você só assina, né? Tem a caneta. Se você vai renovar sua carteira no Detran, você assina digitalmente. Então, eu acho que essas empresas de prontuários digitais, elas precisam evoluir para chegar nesse ponto, da gente conseguir ter uma assinatura do paciente, poder assinar digitalmente. Porque essa chave de certificação, para o profissional, ela é viável. Porém, é complicado. Você achar que todo paciente vai ter essa assinatura digital, é uma coisa que é meio ainda fora de realidade, porque ela não é barata, né? Ela tem um custo. Mas eu não sei se o pessoal já viu, é uma que tem em forma de cartão, parece um CPF, né? O cartão do CPF, acho que eu tenho até a imagem aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Então, nós temos aqui, né, que é o eCPF, né, e tem ele em forma de pendrive também. Então a gente ainda fica na dependência do paciente ter isso aí também, né, Gitana? Para ele poder assinar o prontuário, né? Mas, assim, a documentação digital, ela já tem sido bem aceita no meio jurídico, né? Então, hoje a gente vê radiografia digital, tomografia, né? Tem até modelos também que você pode estar fazendo de forma digital e ele já tem sido aceita. Só que, para ser aceita, ela precisa ter essa certificação dentro dessa instituição de chaves públicas do Brasil, né, para ser aceita, para ser tida como um documento de fé pública, né, um documento que não houve adulteração. Apesar de, né, ele coloca na lei de ter isso daí, mas a gente sabe que a questão digital eletrônica ainda peca muito nessa questão da segurança, das informações, da autenticidade. Mas a documentação digital é uma realidade, é uma tendência, e hoje, no atual momento, para ser aceito como documento digital, ela tem que ter essa certificação, né, da instituição de chaves públicas. Então, o dentista ele precisa se cadastrar numa instituição certificadora para ter essa assinatura digital para ser considerado documentação autêntica, né, uma documentação de fé pública. Certo. E além disso, tem a questão da digitalização, que a gente falou no começo, Gitana. Meu paciente já tem 5 anos que eu atendo o paciente. O que eu faço com a documentação dele? Né? Ou então, às vezes, a documentação ortodôntica. Eu devolvo para o paciente? Você pode devolver. Isso que eu quero saber de você, porque... Pode perguntar, e aí, então. É minha, é dele, devolvo, não devolvo, Olha, e aí? A documentação, deixa eu só arrumar aqui. A documentação, ela pertence ao paciente, né? A posse fica com o dentista, mas ela pertence ao paciente. E está previsto no Código de Ética e no Código de Defesa do Consumidor que o paciente ele precisa ter acesso às informações, né? Então, toda e qualquer informação que ele desejar, ele precisa saber, se ele quiser saber, ele tem acesso a essa informação. O paciente chegou no meu consultório, ele pediu a documentação. O que eu faço? A documentação é dele. Mas o que você faz? Né? Entrega mediante o quê? Não vai entregar, né? Faz uma digitalização. Né? A gente tem a Lei 13.787 de 2018, que fala sobre a digitalização. Então, tem a forma para digitalizar, para ser considerada autêntica. Mas antes de você entregar, faz cópia da documentação. Não entrega, porque se lá na frente, né, você for acionado juridicamente, como que você vai provar algo se você entregou a documentação? Mas o paciente pediu, mas você precisa ter documentado aquilo que você entregou.
faz uma cópia da documentação, digitaliza para não ficar armazenando papel, né? Digitaliza, sim, guarda no computador e aí faz um recibo de entrega. Um recibo que você entregou a documentação. O que você está entregando? Radiografia, é análise, é modelo, é periapical? Anota e pede para o paciente assinar e arquiva, né? Você entrega a documentação. Ah, mas é porque assim, tem muita ortodontista que prefere entregar no final do tratamento, né? Sim. Pode entregar, mas o meu conselho é sempre faz cópia da documentação, não cópia impressa, digitaliza e arquiva. Pronto. Resolvido o problema, digitaliza, arquiva, guarda no computador. Exatamente. Faça backup de vez em quando e deixa aquilo guardado. E guardar por quanto tempo? Por quanto tempo? Essa é a questão. Sempre me perguntam. Olha, a pergunta para o ortodontista, o paciente sempre quer saber quanto tempo é o tratamento. A minha pergunta para você, quanto tempo eu tenho que guardar se você essa documentação? Para todo odontologista, ele vai te responder da seguinte forma: ad eterno. Quer dizer, guarde para sempre. Mas assim, dentro... vamos casar com a documentação. Fica mais fácil, né? Digitalizado fica mais fácil. Muito porque mais senão fácil. A gente vai ter que fazer sótão em cima de sótão nas casas dos ortodontistas. Exatamente. Para poder guardar e deixa de herança para os filhos, né? Fui, mas ainda tem um tempo para você responder juridicamente, mas aí você deixa para os filhos responderem, né? Mas olha, dentro do nosso código de processo ético, né, ele fala que as infrações éticas, elas prescrevem em 5 anos, né? Então, pelo código de ética, então você tem 5 anos para responder por uma possível infração ética. Então, por 5 anos, você já poderia descartar a documentação, né? Dentro do Código Civil, você tem 3 anos. Mas aí tem uma lei recente, que é a Lei 13.787, de 2018, que fala o quê? Decorrido o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro, os prontuários em suporte de papel e os digitalizados poderão ser eliminados. Né? Até os digitalizados você poderia, há 20 anos, no caso, descartar. Né? Por que o odontologista fala em questão ad eterno? Dentro do Código de Defesa do Consumidor, tem um artigo que fala das garantias e fala sobre o vício oculto. Né? O que é o vício oculto? É aquilo que o paciente vai descobrir depois de um tempo. Por exemplo, né? Teve uma questão de um tratamento, foi concluído. Lá na frente, ele descobriu que o tratamento foi inadequado ou gerou alguma intercorrência e ele não foi comunicado. Então, existe o entendimento que ele teria 5 anos a partir dessa data aí para poder reclamar defeito, requerer os direitos dele. Mas essa lei de 2018 colocou dessa forma: dentro desse prazo de 20 anos, o prontuário, tanto de papel como digitalizado, pode ser eliminado. Então, né, a princípio, a gente suspende um pouquinho o ad eterno, né? E fica com esse prazo, né? Então, digitaliza a documentação, entrega. Documentação ortodôntica que é muito grande, digitaliza, entrega para o paciente, faz o recibo de entrega e arquiva, né? Talvez esse ano, quem sabe. Lei é uma coisa que sempre muda, né? Os operadores de direito aí que o digam, cada mês ou cada ano tem uma mudança. Então, daqui a um tempo pode sair uma nova lei, que muda de novo esse prazo, que muda essa data. Então, fica aí essa lei 13.787, que fala sobre os prontuários. Né? Nessa lei fala 20 anos. Colegas ortodontistas, então precisamos arquivar e guardar esse arquivo digitalizado por 20 anos, né, Gitana? Você tem 20 anos de ortodontia, né, Fabiana? Então, os primeiros pacientes... você já pode começar a eliminar. Eu passei por isso, igual eu falei para você aí durante a nossa live. Eu passei por isso. Imagine se eu não tivesse. Porque a gente acha que nunca vai precisar, né? Nunca vai precisar, exatamente. Você nunca vão requisitar uma documentação de 5 anos atrás. E eu passei por essa situação. Então...
a gente precisa ficar esperto com isso, né? Porque Ter depois o é problema cuidado, para né? você. Eu sempre falo assim, o que vai mandar muito na questão da relação da odontologia é a sua relação com o paciente, Aham. justamente trabalhar a expectativa do seu paciente, o que ele espera e o que você vai entregar. O prontuário, Uhum. ele vai te auxiliar durante toda a sua caminhada. Então, é Uhum. o seu amiguinho, tenha o cuidado, tenha o tempo de dedicar, de preencher, de fabricar esse prontuário, porque é ele que vai te auxiliar, que tem que ter informações e baseado naquilo que você falou. Diagnóstico, prognóstico e planejamento. Quando você tem Exatamente. essas três direções, com certeza você vai ter um resultado positivo dentro daquilo que é a sua limitação e a limitação do seu paciente. Sim, 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 sim. Eu acho que essa é a melhor forma de se trabalhar, né? Exatamente. É isso Ó, aí, né? Gitana, é isso aí, Passamos. pessoal. Vocês têm. Pois é, eu tô vendo, já tem quanto. Que horas são? Eu Agora, tô sem relógio aqui. 8 horas. Fizemos Olha só, uma. Gitana, que bate-papo legal, esclarecedor, que você tem um vasto conhecimento, a gente tirou bastante dúvida. Espero que os nossos colegas tenham aproveitado bastante da nossa live. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade para nos questionar aí. Aproveite esse restinho de tempo aí conosco. E eu quero, Gitana, agradecer você enormemente pelo convite, por você ter aceitado o convite, né, assim, de primeira. Muito obrigada por estar Eu comigo que aqui. agradeço o convite, Eu estou né? muito feliz em ter você nos nossos cursos de especialização. Eu sempre tenho questão dos nossos alunos ter contato com você, de você passar todas essas informações, porque além de falar de ortodontia, eles precisam também ter ciência desse cuidado, desse feeling, para depois eles não virem a ter problema na frente, né? Exatamente. A Porque, mudança de igual eu te vícios, falei, né? mudança de vícios. E a gente cai numa rotina e quando você começa a ortodontia da forma correta, você tende a exercê-la com aquele hábito certinho, né? Então eu faço Exatamente. questão deles terem contato com você. Muito obrigada por tudo, por estar sempre Obrigada pelo comigo lá na EAP, convite. viu? Muito obrigada. E eu quero aproveitar, quem está com a gente aí até agora, obrigada por estarem com a gente. Amanhã, Gitana, nós temos outra. Ó, aqui, ó. Professora, precisamos de mais aulas com a professora Gitana. Com certeza, Monize, nós vamos agendar, com certeza. Vocês viram que ela tem bastante conhecimento para passar para vocês. Olha, Eu mais quero uma vez, aproveitar. obrigado, viu? Um beijo para todo mundo que está participando, né? E a gente está aí nas redes sociais, né? Obrigado, Fabiane. E estamos juntos aí. Dá um sorriso Isso. para a gente fazer uma foto. Isso, deixa eu só falar que amanhã eu tenho uma live que eu faço, quebra-cabeça, Gitana. Eu vou estar amanhã com um profissional que dá ortodontia, nós vamos estar fazendo um caso clínico juntos. Então, amanhã, às Vamos 19 participar. horas, nós vamos estar numa live, eu e o Dr. Herbert, falando de um caso clínico super legal. Eu já sei qual é o caso clínico. Eu quero apresentar amanhã ele para vocês. E Amanhã na a gente vai estar sexta-feira, junto. isso. E na sexta-feira temos outra live também com a doutora Evelyn Pimenta, falando de precificação em ortodontia. Vai ser super legal, ela vai dar várias dicas, vai falar bastante da relação preço, valor, ortodontia, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode ajudar os colegas ortodontistas. E no sábado eu vou falar o seguinte, também mais uma live sábado, então vocês vão estar comigo até sábado, Gitana. Com certeza. Chegou a documentação ortodôntica, e aí, o que eu faço? Porque o ortodontista que está começando, ou a gente que está na rotina, chega a documentação, você fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar a bunda na cadeira e planejar? O que eu tenho que fazer? Então, no sábado a gente vai falar sobre isso. Então, de hoje até sábado, a gente tem lives bem interessantes aí para a gente poder discutir e bater um papo legal, tá bom? Parabéns pela equipe, parabéns por todo mundo aí. Obrigado mais uma vez. E vamos estar juntos nos cursos. Obrigada a cada um que participou. Isso, fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau, até amanhã. Amanhã às 19 horas. Gitana, um beijo, fica com Deus, minha querida. Tchau, tchau.